é vegetariana, palmeirense e budista. Foi eleita vereadora pelo PPS nas últimas eleições com 40.113 votos. Só que a convite do prefeito eleito de São Paulo, João Dória, a partir de janeiro, ela será secretária de Desenvolvimento Social do município. Estamos falando de Soninha Francini, a convidada de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês. Soninha Francini tem 49 anos, 3 filhas e muita história para contar. Então, a gente vai agora conhecer mais um pouquinho desta trajetória. Ela é formada em magistério no 2º grau e comunicação social na faculdade. Trabalhou durante mais de 10 anos em televisão. Entre as emissoras estão a MTV, ESPN, Cultura e GNT. Na grande mídia, circulou nas áreas de música, esporte, comportamento e cidadania. Entrou para a política em 2004, quando elegeu-se vereadora pelo PT. Mas mesmo antes do fim do mandato, deixou o partido e se filiou ao PPS. Soninha Francini disputou 2 vezes a Prefeitura de São Paulo e, em 2014, a eleição para a Câmara Federal. Na administração pública, já foi subprefeita e superintendente da SUTACO, órgão público estadual que fomenta o artesanato como forma de geração de renda e manifestação cultural. No último mês de agosto, foi convidada para assumir a Coordenadoria de Diversidade do Estado de São Paulo, recém-transferida à Secretaria da Justiça para a Casa Civil. Mas ela tem um novo desafio, que conta pra gente a partir de agora. Soninha, prazer conversar com você. E, embora não seja um entrevistador, isso aqui seja um bate-papo, é legal poder estar entrevistando, entre aspas, você. Claro. Porque o risco é eu entrevistá-lo de volta. Há uns anos atrás, eu lembro, a gente estava na ESPN e você me entrevistando sobre futebol, sobre torcida, e você lembra bastante, né? Uhum. Você é palmeirense, Soninha? O que você está achando do teu time aqui, do Palmeiras, dessa administração do Paulo Nobre, e você está com esperança aí para 2017? Todo mundo tá vendo essa perspectiva boa, né? Quer dizer, às vezes a gente fala que é clichê e tal, mas alguns clichês fazem sentido. Que as derrotas ensinam mais do que as vitórias podem esconder problemas. E realmente a gente teve times que foram campeões, mesmo em pontos corridos, e numa arrancada final espetacular, muito baseada em 2 ou 3 jogadores, quer dizer, o Flamengo do Petkovic, que deixou o Palmeiras, atropelou o Palmeiras uns anos atrás, o Palmeiras chegou a abrir 5 pontos de vantagem sobre o 2º colocado, aí perdeu 6, 7 jogadores, não foram 1 ou 2, assim, contundidos, suspensos, não sei o quê. E no fim o Flamengo foi campeão. Mas o Flamengo... Você está falando de 2009. Eu já 2009. Não lembro os anos. O Palmeiras mandou o Vanderlei Luxemburgo embora no meio do campeonato. Isso, e aí o Jorginho assumiu e foi muito bem. E aí veio o Muricy. Depois o Beluso foi contestado assim, por que foi inventar o Muricy? O Jorginho estava indo muito bem. O Muricy não era uma invenção. O Muricy era o cara mais campeão e é um baita técnico. E aí abriu aquela vantagem, no fim caiu e ficou abaixo da classificação para a Libertadores. Então, ali tinha o problema de você condenar um trabalho que não era ruim, que passou por uns solavancos no final. E o Flamengo vinha assim com o Petkovic fazendo um gol olímpico, um atrás do outro, jogando muito. E isso, o Flamengo campeão, nem por isso o Flamengo vinha bem, né? No campo se salvou ali, na arrancada final, mas nos bastidores não. E não é o caso do Palmeiras agora. O Palmeiras chega ao título como resultado de uma construção paciente, muito bem feita, algumas tentativas e erro, mas um acerto consistente, não foi assim um acerto de última hora. Bom, coincidência ou não, o Palmeiras é gerido profissionalmente por um profissional da administração, um gestor reconhecidamente competente que fez sucesso na vida privada. E o Palmeiras hoje, estava acompanhando os noticiários, ele tem várias fontes de renda, tem mais de 130 mil sócios torcedores. Até que ponto uma gestão hoje profissional tem impacto direto nos resultados? Então não é coincidência, né, que seja gerido de uma forma profissional. A gente pode fazer um paralelo muito bom com a política? Sem dúvida. Numa administração amadora, que, né, amor, dedicação, generosidade, se bem que é amador, mas não é nada disso. Mas digamos que seja feito com muito amor, muita convicção,
mas é sujeito a muitas interferências. Então, aquela coisa, não pode mexer no auxiliar, porque ele é indicação daquele conselheiro, e a categoria de base deixa lá com fulano. Você não tem o critério básico de eficiência, eficácia, efetividade. Então, quando você profissionaliza, você estabelece um outro tipo de relação. O poder público é igualzinho, né? Quer dizer, você tem os cargos de confiança. E você pode aceitar indicações, sim, né? Vamos dizer, do conselheiro do clube, olha, tem um rapaz aqui, legal, deixa eu ver, posso analisar o currículo, qual foi a experiência dele, vai ser entrevistado aqui pelo nosso diretor. Então, você até... Não precisava a palavra profissionalizar ser sinônimo de eficiência. Muitas coisas são eficientes sem terem a gestão profissionalizada, mas no futebol não tem jeito. É uma coisa ou outra. Ou você trata aquilo como um grande negócio que envolvendo grandes valores, com a necessidade de um planejamento de médio e longo prazo, ou o que acontece? Quebra. O clube é campeão e quebra. Não faz sentido nenhum. Bom, Soninha, mas aqui não é um programa esportivo e já que você fez esse paralelo com a política, que deu na tua cabeça de deixar lá o jornalismo e se candidatar a vereador? O que te levou a isso, te motivou e como foi enfrentar a primeira eleição? Foi a frustração, a raiva, a depressão que me moveram em direção a uma candidatura. Assim. Sempre gostei demais de política, desde pequena, muito instigada pela minha mãe. Minha mãe não era ativista, engajada. Assim, minha mãe era jovem nos anos 60. Eu nasci em 67, quando minha mãe tinha 19 anos. Então, ela viveu aquilo tudo, mas ela era uma professora de inglês, de classe média, que ia de casa para o trabalho e de trabalho para casa. Ela assistia conflitos pela televisão. Mas ela era muito engajada no sentido de discutir aquilo o tempo todo, de conversar com os filhos sobre aquilo que a indignava tanto. Então, eu cresci, assim, incendiada por essa indignação da minha mãe. No colégio que eu estudei, era um colégio de freiras também, super engajadas. Colégio Santana, Rua Voluntários da Pátria, 2624, no bairro de Santana. Minha avó estudou lá, minha mãe estudou lá, eu estudei lá e eu era muito feliz no meu colégio de freiras. Eram freiras super progressistas, assim, a gente discutia todos os assuntos em sala de aula, tipo sexualidade. A gente falava de sexualidade em sala de aula em 1979, com uma psicóloga que entrava lá na grade curricular como orientação educacional. Então, assim como tinha aula de matemática, português, biologia, tinha aula de orientação educacional. Aí a gente parava, abria uma roda, desmontava as fileiras. Pô, isso... Naquela época, até hoje não se faz muito isso, né, em boa parte das escolas. E elas eram muito sintonizadas com questões sociais e com a política. Elas acreditavam, como uma parte significativa da Igreja Católica e também de outras, que assim, o papel de um cristão não é simplesmente participar de um culto, né, de ter um compromisso semanal. O papel de um cristão é a sua atuação no mundo, é a sua caridade. Então, isso para mim era perfeito. Então, desde o colégio, da minha casa, depois da igreja onde eu fiz primeira comunhão, eu sempre gostei de participar. Então, você já tinha isso no teu espírito, na tua vontade. Se convidassem, eu ia. E se ninguém convidasse, eu inventava. Vamos fazer uma campanha para arrecadar tal e tal coisa. E que ano que você resolveu disputar a sua primeira eleição para vereadora? Você lembra? Sim, fácil. Faz tanto tempo assim, Foi né? 2003. 2003. 2003, Aí para a gestão de 2004. Porque eu cheguei, nessa época de colégio, eu cheguei a pensar assim, acho que eu vou entrar na política. Aí quando você é pequeno, não sabe muito, né, a distinção entre as coisas, você acha que eu quero ser presidente. Claro. Aí eu cresci um pouco, fui vendo, vereador é uma coisa mais próxima, mais possível. E aí eu lia sobre a Câmara Municipal no Jornal da Semana, que era do grupo do Shopping News, chegava de graça na minha casa. E eles tinham uma cobertura muito boa de Câmara Municipal. O jornal abordava a semana na Câmara Municipal. E eu devorava aquilo e morria de raiva. Porque era tudo muito amarrado, né? Na época que o Jânio era prefeito, ele ainda contava com o decreto-lei que seria aprovado automaticamente por decurso de prazo. Quando eu li aquilo do Jânio, eu falei, não é possível. Pô, se eu tivesse lá, eu não podia nem dizer sou contra, porque não tem nem a votação. A base governista sai do plenário, a sessão cai 20 vezes por falta de quórum e o projeto é aprovado por decurso de prazo. Eu ficava horrorizada, falei, não vou ser vereadora porque não adianta nada, não vai funcionar. Então, fiz da minha atividade profissional uma forma da minha atuação política. Então, como jornalista, repórter, comentarista, professora, e das minhas atividades voluntárias, dando aula
na favela de Heliópolis, dando aula na Brasilândia, e me metendo em tudo quanto é mutirão, manifestação, bazar, brechó. Eu pegava chocolate dos meninos em liberdade assistida de uma entidade conveniada na Heliópolis, e eles faziam os chocolates, faziam as embalagens e eu ia vender na redação da ESPN. Então eu estava sempre ajudando os meninos também. A gente organizava bazar de coisas usadas no estúdio da MTV. Eu reservava um dia lá o estúdio pra gente trazer de casa algumas coisas, vender e pegar o dinheiro. Só que aí chegou uma hora que nada disso aplacava a minha indignação. Porque você faz o bazar, você faz atividade na favela, você ensina inglês para os meninos, mas assim, os problemas vão tão além disso. Você achou que indo para a política, se elegendo vereadora, você teria mais condições de resolver. Mas como é que foi tua campanha, tua primeira campanha? Como é que você saiu batendo de porta em porta? Como é que você fez tua campanha? Eu fiz muito na internet, isso já em 2004. Porque para mim, eu já estava lá. Não precisava alguém dizer assim, a política de hoje em diante vai precisar muito da internet. Era até ninguém botaria muita fé em fazer campanha pela internet. Você fez com redes sociais já em 2003? Fiz com blog, site, É com um e-mail, né, uma newsletter. E, claro, com material impresso também. E com umas ações, assim... ações de intervenções urbanas. Então, mas você fez corpo a corpo também? Você ia, reunia, fazia reuniões domiciliares? Adoro. Fazia reunião em lugares onde já tinha projetos de juventude, Bom, você de se elegeu? De esporte, elegi. Vamos contar para o nosso telespectador, claro. Quantos votos você teve? 50.989. Uau! Fui 50 mil votos em 2003? Em 2004. 2003. A eleição é outubro de 2003, para iniciar em 2004. A filiação em 2003, a eleição em 2004 e o mandato de 2005. É verdade. Começou em 2005, 6, 7, 8. Isso, esse foi meu mandato de vereadora. Aí você, então, conquistou o seu mandato. Foi. Sim, mais de 50 mil pessoas. Aí você chegou a super soninha na Câmara Municipal. Tadadã! Vou resolver todos os problemas. Como é que foi a prática? Quais as dificuldades práticas que você enfrentou ali? Olha, o mês de janeiro foi maravilhoso, porque era o recesso. Não me entendam mal. Mas assim, eu tinha tempo para me dedicar, para mergulhar, estudar toda a legislação, o regimento da Câmara, essas coisas que ninguém fora da Câmara estuda o regimento. Você estava naquele entusiasmo total. Morrendo de amor. E logo que eu cheguei, os gabinetes lá são sorteados, disputados, e eu escolhi um que ninguém queria. Não, pode deixar esse aqui para mim que eu quero. Era no 3º andar, que é o primeiro andar de gabinetes da Câmara Municipal. Então ele fica muito no caminho, sabe? Tem gente que não gosta muito de ficar no caminho do movimento. Certo. Né? De pedestres, vamos dizer assim. E eu falei, não, eu quero esse virado para o vale, legal. E aí eu cheguei no gabinete, era assim, o vereador que ocupava antes, imagine um retângulo, aqui são as janelas, não sei se minha mão está em quadro, tá. Um retângulo, deste lado as janelas viradas para o Vale do Anhangabaú, portanto por onde entrava a luz natural, e paralela à janela uma parede. Então você tinha metade do gabinete com claridade e janela, e a outra metade sem nada, um lugar estreito, horroroso. Eu falei, não, pera, primeira coisa a gente vai mudar essa configuração aqui, né? Podemos derrubar essa parede? Vamos consultar os engenheiros, né? O pessoal do patrimônio e tal. Aí pergunta para um, pergunta para outro, não, acho que isso aqui é parede estrutural. Ih, não sei se tem problema. Quando começa no acho... Começaram a botar, né, objeções e tal. E eu falei, não é possível, isso aqui não é estrutural, gente. O gabinete em cima não tem, o andar de baixo não tem, né? Aí chegou um dia um rapaz da manutenção, assim, fora de brincadeira, com um cabo de vassoura. Ele falou, vocês não vão conseguir derrubar isso aqui, não? Aí ele cutucou, assim, o teto, eram placas de isopor apoiadas, né? O forro do gabinete. Aí ele cutucou, assim, ele viu que a parede nem tocava o teto. Era uma divisória mesmo. Você imagina, isso aqui não sustenta nada, não. Pode derrubar. Aí naquela mesma tarde, né, a gente, quase que deu para derrubar no pé, assim, era uma parede super frágil, era uma parede de gesso. Mas o mais exemplar dessa história, assim, quando eu pedi a primeira vez, um rapaz lá falou assim, essa parede tá aí faz 20 anos, ninguém nunca derrubou. Essa era a razão? Mudar para quê? Então, e aí depois que derrubaram, ele voltou e falou assim, essa parede estava aí há 20 anos e ninguém nunca derrubou. Eu
Falei, tá vendo? Né? É só questionar as regras sem sentido, os questionamentos. Sonia, você conseguiu derrubar uma parede de gesso que um burocrata não vai derrubar. Por que não vai? Porque não vai. Isso. Você conseguiu derrubar mais alguma parede no plenário? Consegui, a duras penas, né? Mas você não sentiu que eu vou entrar como vereadora e aí eu vou resolver os problemas dos meninos da Vila Brasilândia, vou resolver os problemas da favela tal, da comunidade. Quando você viu, o que você constatou? Que o vereador ou o parlamentar, de maneira geral, não pode tanto quanto você imaginava? Então, não, essa parte eu sabia. Eu queria influenciar na destinação de recursos do orçamento. Eu queria muito fazer uma fiscalização mais proveitosa, né? Porque como repórter, eu fazia fiscalização. Aí você escreve na coluna da Folha e não acontece nada. Como usuária do serviço público, como voluntária dos projetos todos. Então, assim, não é possível, a minha fiscalização tem que dar em alguma coisa. Não pode não dar em nada. Então, eu sabia os limites da atividade legislativa. Mas o que eu achava era que se eu argumentasse de maneira convincente, eu conseguiria persuadir outras pessoas a me apoiar nas minhas causas e nas minhas bandeiras. Então, eu me preparei para embates, para discussões acaloradas, até se fosse o caso. Como tinha na ESPN, às vezes. Como tinha, né? Quando a gente discutiu o Estatuto do Torcedor na ESPN. Eu debati ali com deputados, inclusive, né? E com o Eurico Miranda, deputados com os quais eu tinha afinidade nenhuma. Então, eles vinham agressivos mesmo. Isso, para mim, não era problema nenhum. Mesmo na MTV, várias vezes a gente tinha uma roda de debate com ministro, deputado, senador. E eu me preparei para isso. Achei que eu ia chegar lá e me armar de argumentos, paciência, e debater e conseguir convencer os colegas de algumas coisas. E esse foi o choque. Porque tinha debate, não. Era acordo. Você sentiu pouco debate, pouca tribuna. E os teus projetos, você conseguiu aprovar? Porque lá, se você não fizer acordo, você não aprova os projetos. E o problema não é fazer acordo. Assim, até outro dia eu participei de um debate na AGV e falamos muito sobre isso, acordos, termos em que são feitos os acordos. E aí o professor falou, mas será que é errado? Será que é possível fazer política sem acordos? Não é e não precisa ser. Agora, em que termos são feitos os acordos? Né? Quer dizer, olha, eu gosto do seu projeto e vou votar a favor do seu projeto, mas eu gostaria, por favor, que você desse atenção ao meu. Eu vou explicar, se o senhor não entendeu ainda, por que é que eu defendo isso. Não, mas, tá certo, esse artigo 3º, realmente a gente pode refazer a redação. Nada disso. Eu voto no seu, você vota no meu, eu nem sei qual é o seu, você nem sabe qual é o meu. Mas você conseguiu aprovar algum projeto seu que tenha sido importante, que você queria nesse seu primeiro mandato? Você poderia dizer? Consegui. O que virou lei, o que... Eu consegui, por exemplo, aprovar a lei que obriga a prefeitura a ir substituindo paulatinamente o seu material de escritório por material reciclado. Bom. Então, assim, isso é importante para girar a roda da reciclagem, né? A coleta seletiva, a reciclagem são atribuições importantes do poder municipal. Agora, não adianta você ter a coleta seletiva se não tiver o mercado. E não vai ter mercado se a gente mesmo não consumir, né? Não girar essa roda. E a prefeitura é um grande comprador, né? Perfeito. Toneladas de papel, milhares de réguas de plástico. Então, eu consegui aprovar esse. O projeto, mas a prefeitura acabou cumprindo ou ficou uma lei que não pegou? Naquela gestão, sim. O Alexandre Schneider, que para minha alegria será secretário de Educação agora outra vez, ele ligou para cumprimentar, assim, vereadora, parabéns pelo projeto, muito bom, estamos regulamentando, como é que, né, o decreto regulamentador. Saiba que já no primeiro ano, as capas dos cadernos serão de PET reciclado, as réguas também, os estojos, assim, é uma substituição gradual, como a própria lei previa, porque a gente sabe que não tinha nem fornecedores em condições de atender naquele volume. Então, eu tenho um orgulho desse projeto, que é bem efetivo, né? A prefeitura usa o seu poder de compra para interferir de uma maneira num determinado mercado necessário, sustentável, e com isso acaba influenciando a atividade econômica de um modo geral, né? Mas você não chegou a completar todo o seu mandato, você foi chamada para assumir um posto na prefeitura, não eu fiquei, o mandato eu cumpri Esse primeiro inteiro. mandato você cumpriu inteiro? Sim. Aí eu saí candidata a prefeita, não me elegi, e assumi a subprefeitura em 2009. 2008. Então, eu já não disputei um segundo mandato de vereadora, em função da frustração, da raiva. Qual a subprefeitura que você assumiu? A da Lapa. E
O que você achou dessa experiência? Você perdeu a eleição para prefeita, mas acabou sendo prefeita da Lapa. Amei. É um pesadelo, é horroroso. Muito problema? Muito. Que problemas aguardam os futuros subprefeitos? Que estão todos muito entusiasmados, alguns já foram, outros é a primeira vez. Você viu a diferença entre a teoria e a prática na Câmara Municipal. O que a gente quer e que na prática você pode fazer. E na subprefeitura, em que você tem até uma ação mais pragmática, você tem mais poder de realização. Sim. Também é difícil? Então, é o inferno que eu amo. Esse é o inferno, porque é o inferno real, né? É diferente assim, você tem um surto de dengue na cidade e os vereadores ficam batendo boca na tribuna, a culpa é sua, não, a culpa é do governo anterior. Você é subprefeito, tem enchente, tem dengue, você tem que tomar providências. Aí qual era o principal inferno que, até prova em contrário, os atuais prefeitos regionais não vão enfrentar? O subprefeito responde por tudo, porque ele é a ponta. Todos os problemas chegam até ele. As reivindicações, as ideias incríveis, as péssimas ideias, os conflitos entre vizinhos, chega tudo para ele. E ele não tem poder, não tinha, para responder quase nada. É o tempo todo assim, porque a creche... Olha, eu vou encaminhar vocês para a Delegacia Regional de Educação, que, aliás, fica em Pirituba. Olha, isso aí não é comigo, é lá com a saúde. E eu queria muito poder te ajudar, mas isso é lá na assistência social. Eu vou encaminhar. Então, você, prefeito, subprefeito, remete ofícios, sabe? É uma coisa assim, de uma impotência brutal. Então, para conseguir fazer alguma coisa na subprefeitura, e eu também me orgulho de ter conseguido fazer várias, você tem de ser ativista. A melhor coisa para um subprefeito é ser um bom político. Aí tem até um mito assim, não, o funcionário de carreira, o Haddad nomeou engenheiros de carreira. Ué, e desde quando o subprefeito assina projeto de engenharia, por acaso? Não, o subprefeito é político necessariamente, porque ele lida com conflitos de interesse o tempo todo, opiniões diferentes, né, consensuar pactos de convivência. Você acha que ele tem que sair do gabinete e rodar a região? Mas ou ele isso é o administra mínimo. Não, isso é o mínimo. Não se exerce uma subprefeitura de dentro da sala, então? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Até porque você, para mediar conflitos com segurança, às vezes só vendo mesmo, né? Você tem o comerciante, o ambulante, a varrição, o prédio, o mato, a grama, assim, o subprefeito vira um fanático, né? Pelo menos eu e os subprefeitos que eu confio e aprovo, como o da Lapa, que foi meu coordenador de administração e finanças, me sucedeu na gestão do Kassab e vai ser agora prefeito regional da Lapa. Você assumiu a subprefeitura na gestão Kassab. Isso. A Luísa Nagib Eluf não te sucedeu ali? Não, ela me antecedeu. Você foi após a doutora Luísa Nagib Eluf. Isso. Terminou a gestão Kassab, 2008, 9, 10, 11, 12. O que você fez em seguida? Eu fui candidata a prefeita de novo e, que eleição até um pouco parecida com essa, no sentido do que aconteceu nas 2 últimas semanas, porque a gente tinha um quadro ali em que o Russomano ponteou a eleição todinha, ele liderou em intenção de voto, e chegou o último momento em que não era certo nem que o Serra nem o Haddad iriam para o segundo turno. Então, aí, né, rolou um efeito, assim, migração de votos, como que elegeu agora o Dória no primeiro turno, né? Se delineou ali uma situação que, assim, não, preferimos o... Movimento final, na reta final. Não era a intenção original de voto do Dória, claro, ele foi crescendo, mas a gente viu alguns candidatos cuja intenção de voto diminuiu significativamente, exatamente na mesma medida em que o Haddad mesmo cresceu. Mas você perdeu a eleição. Você perdeu a eleição para prefeita. Sim. E acabou ganhando o Haddad, adversário do prefeito com o qual você atuou. Sim. Como é que ficou você, então, agora na gestão Haddad? Qual foi, ao que você olha, se dedicou? Ou você se afastou um pouco da política nesse momento? Não, fiquei colada o tempo todo. Eu participei das reuniões do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, por exemplo, que são abertas. Isso é uma coisa que as pessoas precisam saber mais. Você tem a eleição do CMTT, então você elege um determinado número de delegados por setor, os ciclistas, os motoristas de ônibus, os movimentos sociais, etc. e tal. Mas a reunião do conselho é aberta para qualquer pessoa interessada e ela tem direito, inclusive, de se inscrever para falar. Então, eu ia lá na reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes.
Eu estava lá quando o secretário Gilmar Tato anunciou o plano de ciclovias para fazer 400 quilômetros de ciclovia. Bom, você sempre lutou pelas ciclovias. Então, mas eu faço pequena questão de que as coisas sejam bem feitas, porque senão você destrói a proposta em si. Tem gente que era indiferente à bicicleta e hoje tem raiva de bicicleta. Mas o plano de ciclovias foi mal feito? Bom, e por quê? Para começar, não merecia o nome de plano. Perfeito. Um plano tem um estudo de demanda, de viabilidade, de origem, destino, de demanda potencial futura. Você sabe, olha, aqui daqui a um tempo vai ter uma estação de metrô, aqui está terminando um shopping. Esse estudo não foi feito. Foram traçadas linhas assim sobre um mapa sem topografia. Que foi aleatório? Aleatoriamente? É só olhar agora o mapa das ciclovias que você parece um pega-varetas, sabe? Você juntou, espalhou assim, tem uns pedaços desconectados. Isso não constitui um sistema cicloviário. O sistema, ele implica em prever deslocamentos, conexões. E o Gilmar Tato, na ocasião, chegou a dizer assim, olha, a gente vai fazer e vai sair fazendo. O importante é fazer. Tem muito papel, muito plano, vamos fazer. E se tiver errado, se nós errarmos, nós vamos ter a humildade de reconhecer e fazer de novo. Aí eu me inscrevi para falar, né, secretário? Não é uma questão de ter humildade, é um gasto. E é um impacto, quer dizer, se a ciclovia, você faz uma interferência no viário, e aí você fala, não devia ter feito aqui, aí desfaz, isso é irremediável. Esse estrago que foi feito ali, aí ele, não, é muito plano, muito papel, o negócio é a gente sair fazendo mesmo. Então, você vê que estava escrito, né? Que eles iam fazer sem planejamento, sem critério, sem cuidado, na correria. Então, eu passei a ser uma das críticas do projeto de ciclovias do Haddad. Não era aquilo que você pensava quando você defendeu sempre isso. Eu e a torcida bicicletística do Palmeiras. Assim, a gente sabia que é um sistema cicloviário. É o contrário do que se costuma fazer em São Paulo e a gente, né, colhe os resultados negativos disso até hoje. Fazer as coisas sem planejamento. Bom, Soninha, mas você acha que agora o Dória ganhou no primeiro turno, 53% dos votos. Não me lembro de um prefeito ter ganho a eleição no primeiro turno. Não teve isso. E então ele está com uma legitimidade enorme. Você sente nele, através do seu secretário, o secretário Sérgio Aveleda, o desejo de fazer um planejamento e rever algumas áreas de ciclovia? Você chegou a conversar com ele sobre isso? Total. Aconteceu com o Dória a mesma coisa que aconteceu comigo, que assim, agora a Soninha é contra a bicicleta. Não, eu só faço questão que as coisas sejam bem feitas. É melhor fazer um baita de um planejamento e 120 quilômetros de ciclovias, ciclorotas, muito bem planejadas, e aí você começa a ter um uso melhor daquilo, e aí você vai expandindo. Do que chutar um número lá, 400, e vai fazendo de qualquer jeito. Então, nem eu sou inimiga de ciclovia, muito pelo contrário, e nem o Dória. Ele não quer simplesmente cancelar a oferta de vias seguras para ciclista. Ele só quer fazer bem feito. E mais do que isso, porque fazer a ciclovia bem feita é o mínimo, né? Já não foi feita agora. Mas a manutenção não é fácil também, né? O nosso asfalto é aquela maravilha, e a gente, né, um país tropical, chove, começa a crescer mato de tudo quanto é lado, as árvores do meio-fio crescem e invadem a pista da bicicleta, então tem que ser feita a manutenção, a avaliação, se o semáforo queimou ou não. E o que o Dória propõe é que haja uma concessão, de modo que uma empresa fique encarregada da manutenção. Você falou, se você tem uma ciclovia num aclive muito acentuado, o ciclista vai ter que descer, empurrar a bicicleta. A ciclovia tem que terminar com um transporte de metrô, terminal de ônibus. Um ponto de interesse, o Memorial da América Latina, o Teatro Municipal. Mas tem algumas que não levam a lugar nenhum. Isso é uma faixa pintada, não é um caminho seguro. Não é só que assim, atrapalha o comércio, atrapalha os motoristas, atrapalha os pedestres e sequer é bom para os ciclistas. Bom, Soninha, falou a Soninha fiscalizadora. Agora, esse convite que você recebeu para assumir a secretária, te pegou de surpresa e quais são seus planos? Fala um pouco para as pessoas dessa tua expectativa e do que você pretende fazer à frente dessa pasta. Bom, me pegou de surpresa porque eu não tinha a menor expectativa de ser convidada para nada. Assim, eu só me candidatei a vereadora porque eu queria muito, eu recuperei a vontade de estar na Câmara Municipal. Porque, como a gente estava falando, eu nunca parei de frequentar a Câmara, eu nunca parei de marcar o prefeito ali, mulher a homem, né? Voltando para o futebol. Não homem a homem, mulher a homem.
Então eu falei, não, agora eu quero voltar para a Câmara, porque é frustrante, é isso e aquilo, mas não se compara o poder de um mandato com o poder de uma pessoa comum da sociedade civil. E aí, quando o Dória me convidou para ser secretária e do desenvolvimento social, eu nunca tinha sonhado com isso na minha vida. Também porque uma das atividades que eu mais fiz nos últimos 3 anos foi a criação de uma associação chamada Casa Bodhisattva. Bodhisattva é um tema relacionado ao budismo, são os guerreiros compassivos, vamos dizer. Que trabalhou esse tempo todo, trabalha ainda com morador de rua e trabalha assim, onde é a sua associação? É na calçada. Não tem sede, não tem telefone, não tem funcionário, não tem nada. É um grupo de voluntários que trabalha na rua. Então, pô, eu jamais podia imaginar que aquilo que eu estava fazendo, que me movia tanto para eu ser vereadora, era uma das razões mais fortes para eu querer voltar para a Câmara. Que eu teria mais poder do que isso, que eu seria a secretária de desenvolvimento social. Então eu relutei, eu disse não. Eu falei, não, prefeito, eu vou fiscalizar, eu vou ter esse papel como vereadora, e eu vou fazer propostas, eu vou analisar as que já são feitas e os programas. Aí ele falou assim, tá, por que você não faz isso como secretária? Que é fazer mesmo, né? Aí eu... Em vez de fiscalizar quem faz, tem a oportunidade de fazer. Em vez de tentar influenciar o responsável pelas políticas, por que você não vai ser a gestora dessa pasta? Mas o que faz uma secretária de desenvolvimento social e o que dá para fazer na prática? A gente sabe que a estrutura não vai ser uma estrutura que te dê para resolver todos os problemas. Vai ter que ter muita criatividade. Isso. O que você vai fazer? A parte mais visível da assistência social, literalmente mais visível, é a população de rua. Perfeito. São os moradores de rua. Assim, é uma catástrofe humanitária. O que alguns países da Europa têm de lidar agora com o afluxo enorme de pessoas desalojadas das suas casas, causando um impacto, né, onde elas chegam precisando de muitas coisas, é o que a gente tem em São Paulo. São os nossos refugiados, né? São os desalojados das suas casas, por várias razões diferentes, e eles não têm onde viver, e eles vivem da pior maneira possível. Então, essa é uma ação muito urgente, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente precisa oferecer, presidente, coisas melhores do que eles têm agora. É um princípio tão elementar, né, mas não é o que se faz hoje em dia. Então, assim, o cara tá na rua, então se ele tiver um galpão, por que ele não vai querer ir pro galpão? Então, você faz albergues que tem uma capacidade gigantesca, 900 pessoas num albergue. E você espera que o camarada saia, se separe ali dos amigos. Ele tem amigos na rua, eles têm um grupo ali, né? Até se você pergunta para um morador de rua, você tem família? Ele fala, aqui minha família. Então, tem laços de amizade muito fortes. Tensos, intensos, extremados, eles usam álcool e outras drogas, eles se desentendem, mas eles são uma família. Ô, Soninha, uma dificuldade que você vai enfrentar, e você sabe disso melhor do que eu. Eu, quando fui promotor, nós tentamos fazer uma ação com a Secretaria de Ação Social para a tirada dos moradores de rua. A maioria não quer sair, não quer ir para o albergue, ele prefere ficar, porque no albergue ele tem um horário, 5h30, 6 da manhã para levantar. Então, e como é que você vai conseguir contornar essa dificuldade? Conversando, tentando levar a locais que sejam de agrado, porque você não pode arrancar força. Isso. Esse é um problema. Isso. Então, a gente tem que evoluir para um modelo diferente e que o albergue não seja a grande oferta de vagas. Você tem 12 mil vagas em albergue. Então, esse é o centro da política para a população de rua, vamos dizer. Claro, imagina pensionatos, repúblicas, lugares em que as pessoas convivam numa escala menor, mas com uma convivência mais fácil. Assim, você dormir num lugar com 100 beliches, em que ali você tem usuários de droga, você tem pessoas com quadros bem graves de doença mental, você tem egressos do sistema penitenciário que se odiavam na cadeia e se encontram ali, entendeu? Então você tem uma situação muito tensa, desconfortável, e você chega no albergue e tem 3 banheiros para 200 pessoas. Aí o cara faz questão, não, eu vou tomar um banho, mas ele chegou com a roupa do corpo. Ele vai tomar um banho, ele vai deitar num lençol que lava, troca uma vez por semana, e a vaga é rotativa. Ele tem que botar a mesma calça, a mesma meia, a mesma cueca. Ele não tem onde guardar o tênis, e se ele não botar debaixo do travesseiro, o tênis vai ser roubado. 5 horas da manhã, fora daqui. Os equipamentos que são oferecidos para convivência diurna, para morador de rua, abrem às 8 ou 9 da manhã. Então, algumas coisas não são difíceis de modificar. Quer dizer, escuta, essa hora de sair 6 da manhã
isso tem que ser modificado. Como é que é isso? É portaria, do marco regulatório, é um decreto? Vamos conversar, vamos tratar disso. Então, se você melhorar as condições, você já atrai as pessoas para morar, não é morar, né? Mas para dormir num lugar mais seguro, que seja realmente mais seguro. Às vezes ele está na rua com o cachorro dele, ele está mais seguro do que no albergue. Sim, é verdade. Então, em que ele possa ter a opção de ir para um albergue e preservar os laços ali com os seus amigos, né? Eu falo para os meus amigos, se você for viajar e disser assim, olha, é de frente para o mar, mas é o seguinte, é um quarto para 200 pessoas, você não escolhe com quem, são 3 banheiros para todo mundo. O cara fala assim, não, obrigada, não quero. Então, por que você acha que as pessoas vão aceitar isso, né? E você acha que a sua secretaria vai ter que ter uma ação integrada com a Secretaria do Trabalho, com a Fiesp, Fundamental. Senão vai virar um hotel permanente para ele. A ideia é recuperar essas pessoas. E a população que é viciada de álcool e drogas, que aí também você tem que ter um apoio da Secretaria de Saúde. Você já está vendo isso, também, essa ação integrada? É inevitável, né? É ponto de partida, assim. Você andando na rua e conversando com os moradores de rua, 80% deles, em algum ponto da conversa, se é que não é a primeira pergunta, fala assim, me ajuda a arrumar um tratamento? Me arruma uma internação? A maioria das vezes eles pedem, me arruma uma internação. Por que eles pedem uma internação? Porque eles querem ir para um ambiente hospitalar? Não necessariamente, mas eles sabem que morando na rua, eles não conseguem aderir a um tratamento como se deve. Então, se não é o caso de uma internação hospitalar, certamente é um caso de abrigamento pela assistência social. Então, a assistência social tem um papel super importante na eficácia de um tratamento de dependência de drogas. Porque isso, ele não vai fazer um tratamento como se deve, se ele vai terça-feira para consulta no CAPS, e da hora do almoço ele está de volta para a rua. Aí ele dorme na rua, terça, quarta, quinta, sexta. Aí sexta ele tem a roda de conversa no CAPS. Não funciona. Ele está sujeito aos meios externos que o levam a manter o vício. Você tem que... Claro. Então, a assistência social precisa garantir que as pessoas que já quiseram, já procuraram, já estão em tratamento, não precisem continuar vivendo naquele mesmo lugar em que tudo se relaciona ao álcool. A cola social ali é o álcool. Eu já pensei, capaz de ideias malucas, em introduzir o chimarrão nas malocas de São Paulo. Porque no frio eles tomam álcool, porque aquilo entorpece, não aquece, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, mas entorpece. Assim, e se a gente passasse uma cuia, em vez de passar a barrigudinha, que é uma garrafa de pinga desse tamanho, que custa R$ 3,50 e que a coisa mais fácil do mundo é você conseguir comprar. Então, a assistência e desenvolvimento social não podem atrapalhar separados da saúde. Você não consegue fazer inserção de ninguém ou reinserção no mundo do trabalho sem a pessoa cuidar dos dentes. Perfeito. A pessoa com tudo em cima, bem vestida, cheirosa, com os dentes perfeitos, tem dificuldade de arrumar um emprego? Imagina um camarada que não tem onde lavar roupa, não tem onde tomar banho e, mais difícil do que isso, não tem os dentes. Então, isso também é muito pedido para os voluntários. Quem trabalha na rua como voluntário, algum dia já pagou um tratamento dentário para um morador de rua, porque não aguenta esperar, sabe? Você sabe, Soninha, você como uma pessoa famosa, conhecida e muito corajosa, sempre expondo os seus pontos de vista com transparência, você acaba se tornando polêmica. E tem gente que é a favor e gente que é contra. Mas eu, sinceramente, queria dar o testemunho. O Dória é um grande gestor. Ele venceu como gestor na vida privada. E o que ele buscou em você, que as pessoas talvez não estejam compreendendo, é esse teu inconformismo, essa tua inquietação, essa tua agitação. Porque essa secretaria não pode atuar um burocrata. Tem que ter mesmo uma pessoa ousada, que tenha coragem e que vá na ferida, na raiz do problema com ideias novas. Então, eu particularmente acho que você foi um excelente nome e você vai dar certo nessa secretaria. Poxa, né? Muito obrigada. Sendo bem sincero. Agora, você é uma grande comunicadora, então o tempo aqui voa. Soninha, o tempo corre. Fazer uma última pergunta para você. Tá. Você já deu uma entrevista polêmica. Todo mundo já sabe. Só? Mas você deu aquela da maconha, que foi polêmica, gerou. Tuas filhas brigaram com você. Mas você sempre foi uma pessoa corajosa. Você se arrependeu de ter dado essa entrevista, de ter exposto desta forma o seu entendimento? Você, se pudesse voltar no tempo, você teria dado essa entrevista assim mesmo? Não me arrependi, porque não foi um impulso, foi uma decisão super
ponderada, eu queria falar sobre a possibilidade de legalização do comércio de maconha a partir de uma informação importante. A maconha não é isso que as pessoas dizem que ela é, né? E, assim, o maconheiro não é um depravado, quer dizer, o maconheiro que vive em função disso é um personagem, vamos dizer. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que eu acredito que a criminalização do comércio de maconha, quer dizer, o monopólio da venda de maconha pelas organizações criminosas faz mais mal para a sociedade do que o uso em si da maconha. É como se resolvesse criminalizar o uso de álcool. O único álcool vendido fosse por contrabando. Para mim ia ser muito pior. Ou cigarro. Eu sou antitabagista, mas eu prefiro que a Souza Cruz venda cigarro do que só exista alternativa que vem do Paraguai, entendeu? Então era isso que eu queria defender e dizer, gente, não temam até esse seguinte ponto aqui, né? Maconha não destrói uma pessoa como parece, segundo relatos. Então, era uma posição política, por isso que era importante eu dizer que eu fumava, não tinha o menor interesse em contar para todo mundo, o menor. Mas a revista inverteu totalmente o peso das coisas. Claro. Isso eu aprendi, né? Mais ou menos, que às vezes ainda cai nessa armadilha, mas eu caio nessa armadilha. Bom, essa é a sua visão, a gente tem que respeitar. Eu particularmente não concordo, mas a gente tem que respeitar. O que eu desejo mesmo é sucesso a você, que o teu trabalho, a tua inquietação leve à melhoria da vida dessas pessoas que estão na rua. Muitas delas tinham profissão. Tem o caso de um ex-comandante da TAM, que perdeu a família toda num acidente, entrou em depressão e se transformou em morador de rua. Elas precisam de carinho, de atenção e de ações concretas e práticas de gestão. Te desejo sucesso, boa sorte. Obrigado por ter vindo aqui ao Discussão Nacional. Bom, esta foi e é a Soninha Francini. Polêmica, mas competente, autêntica. Você agora faz o seu julgamento e vamos torcer para que ela tenha um grande desempenho, porque desse bom desempenho dependerá a vida de muitas pessoas que hoje moram na população de rua. Até o próximo Discussão Nacional.